Eles acharam que estavam jogando fora o lixo, mas mal sabiam que estavam entregando a ela a chave do império que pretendiam roubar. Murmurou o pequeno Paulinho, enquanto observava, escondido atrás da cortina pesada da sala, o momento exato em que Dona Mercedes era empurrada para fora do portão de ferro sob uma garoa gelada. Naquela tarde cinzenta no Cosme Velho, o som do portão batendo ecoou como um tiro pelas encostas do Corcovado. Uma mulher de 65 anos, que dedicou 3 décadas da sua vida àquela casa, agora estava ali, parada na calçada, com uma sacola plástica rasgada e o peso de uma injustiça que não cabia no peito. O que os herdeiros não imaginavam é que, ao expulsarem aquela senhora invisível, eles acabavam de selar o próprio destino. Algo inacreditável estava prestes a ser descoberto, um segredo que repousava no fundo de um objeto que eles consideravam sucata. Antes de continuarmos com essa história impressionante, eu quero te fazer um pedido especial. Assista até o final, porque cada detalhe aqui é uma peça de um quebra-cabeça que vai te deixar sem fôlego. Depois, me conta nos comentários, dando uma nota de 0 a 10 para essa história. E se o que aconteceu com a Dona Mercedes tocar o seu coração, se inscreve no canal para apoiar meu trabalho. Eu conto de verdade com você. Dona Mercedes era o tipo de pessoa que as visitas nunca notavam. Durante 30 anos, ela foi a sombra que mantinha a mansão dos Albuquerque impecável. Ela sabia exatamente o ponto do café de cada um, sabia qual remédio o Dr. Arnaldo precisava tomar às 3 da tarde e, mais importante, sabia qual tábua do assoalho rangia mais alto no corredor. Para os patrões, ela era como uma parede ou uma mesa, útil, mas sem alma, sem sobrenome, sem sonhos. Sua rotina era um relógio suíço. Acordava antes do sol aparecer atrás da estátua do Cristo Redentor, preparava a mesa e passava o dia subindo e descendo escadas, lidando com a umidade que teimava em infiltrar nas paredes do casarão antigo e, aos poucos, na sua própria alma. Mercedes vivia em um vazio silencioso. Ela não tinha filhos. Seu marido havia partido há muito tempo e sua única família era aquele quartinho nos fundos onde ela guardava suas poucas lembranças. O único que havia de verdade era o Dr. Arnaldo. O velho advogado, agora aposentado e viúvo, era o último pilar de decência daquela linhagem. Ele a tratava com um respeito que beirava a cumplicidade. Mas o destino é traiçoeiro. Numa manhã de inverno, o coração de Arnaldo parou de bater, e o silêncio que se seguiu à sua partida foi preenchido pelo barulho metálico da ganância. Assim que o corpo do Dr. Arnaldo saiu pelo portão para o velório, o clima na casa apodreceu. Ricardo, o sobrinho, e sua esposa Beatriz não esperaram nem o café esfriar para começar a marcar o território. Ricardo era a definição do herdeiro falido, um homem viciado em aparências que desfilava ternos caros pagos com dinheiro que ele não tinha mais, escondendo dívidas de jogo que ameaçavam sua liberdade. Para ele, a morte do tio não era um luto, era um prêmio de loteria. A humilhação de Mercedes não demorou 24 horas para começar. Ela foi chamada à biblioteca, o lugar onde mais gostava de limpar, pois o cheiro dos livros antigos a fazia se sentir em outro mundo. Mas o que a esperava ali era um pesadelo. "Você está dispensada, Mercedes", disse Ricardo, sem sequer desviar os olhos de um documento que analisava. Ele jogou um envelope pardo, fino e amassado, sobre a imponente mesa de mogno. "Não precisamos mais de uma peça de mobília velha que não combina com a reforma moderna que faremos aqui. Você tem 2 horas para esvaziar o quartinho e sumir." Mercedes sentiu um soco no estômago. 30 anos de lealdade resumidos a um envelope com alguns trocados e o rótulo de mobília velha. Beatriz, sentada em uma poltrona de couro, soltou uma risadinha desdenhosa enquanto lixava as unhas. "E leve aquele rádio de pilha quebrado com você. Aquele barulho de chiado me dá dor de cabeça." A dignidade de Mercedes foi seu único escudo. Ela não chorou, não na frente deles. Com as mãos trêmulas, ela apertou contra o peito um pequeno broche de prata fosca. Um presente que a falecida esposa de Arnaldo lhe dera décadas atrás. Era o seu talismã, o símbolo de um tempo em que ela ainda se sentia gente. Mas havia algo mais que Mercedes carregava.
algo que Ricardo e Beatriz ignoravam completamente. Enquanto Mercedes arrumava sua humilde trouxa de roupas, uma pequena sombra apareceu na porta do quarto. Era Paulinho, um menino de 9 anos, neto de uma prima distante de Arnaldo que vivia de favor na casa. Paulinho era uma criança silenciosa, dessas que as pessoas chamam de difícil, porque prefere observar a falar. Ele vivia com um caderno de desenhos debaixo do braço, retratando os cantos escuros da mansão que ninguém mais via. O menino e a faxineira tinham um elo sagrado, forjado nos lanches escondidos na cozinha e nas histórias contadas baixinho. Paulinho era o único que sabia o que estava acontecendo naquelas madrugadas de agonia do Dr. Arnaldo. Ricardo planejava despachar o menino para um abrigo público assim que o inventário fosse assinado, tratando-o como um estorvo burocrático. Mas Paulinho tinha visto o que ninguém viu. Vovó Mercedes, sussurrou o menino, usando o apelido que só ele tinha permissão para usar. Eles estão mentindo. O homem malvado mexeu nos papéis com uma lanterna quando o vovô Arnaldo ainda estava na cama, sem conseguir falar. Mercedes paralisou. Suas mãos, que seguravam um velho rádio de pilha quebrado, tremeram violentamente. Aquele rádio não era apenas sucata. Meses antes, o Dr. Arnaldo, já sentindo que o fim estava próximo e prevendo a ganância do sobrinho, entregou o objeto para Mercedes com um pedido que parecia um enigma. Mercedes, cuide desse rádio como se fosse sua vida. Espere o lobo mostrar os dentes antes de abrir a toca. Dentro daquele rádio, escondida no compartimento de pilhas que Mercedes nunca ousara abrir, havia uma chave de latão antiga. Uma chave que agora parecia queimar através do plástico. Mas o que ela abria? A mansão era imensa, cheia de portas e armários. A saída de Mercedes da casa foi um espetáculo de crueldade. Ricardo, irritado com a lentidão da idosa, começou a jogar as coisas dela na calçada. A garoa fina do Rio de Janeiro molhava as roupas simples e os poucos pertences da mulher, que limpou o chão que ele pisava por 30 anos. "Vá embora antes que eu chame a polícia por invasão", gritou ele, fechando o portão com um estrondo. Mas Mercedes não estava sozinha na calçada. Paulinho correu até a grade com os olhos cheios de lágrimas e jogou um pedaço de papel dobrado para ela. No desenho, feito com traços nervosos, estava o homem malvado, Ricardo, falsificando assinaturas em documentos sob a luz de uma lanterna. Mercedes percebeu naquele instante que não era apenas uma demissão injusta. Havia um crime em curso, um crime que ia deixar Paulinho na rua e apagar a memória do único homem que a tratou com bondade. Sentada em um banco de praça no Largo do Machado, contando as moedas para o ônibus, Mercedes sentia o peso da sua invisibilidade. Quem vai acreditar na faxineira? Ela se perguntava, enquanto o vento frio soprava contra seu rosto cansado. Ela era uma mulher sem estudos, sem posses, enfrentando um advogado influente e uma mulher da alta sociedade. A luta parecia perdida antes mesmo de começar, mas havia algo naquela criança, Paulinho, que Mercedes não conseguia ignorar. O menino era uma testemunha silenciosa de uma traição profunda, e Mercedes tinha a chave. O problema era que ela não sabia onde ficava a toca que Arnaldo mencionara. E o tempo estava correndo. Ricardo e Beatriz estavam acelerando os trâmites do inventário, e Paulinho estava em perigo iminente de ser levado pelo conselho tutelar para um destino incerto. O que aconteceu em seguida foi ainda pior. Ricardo, vasculhando o escritório do tio, percebeu que faltava algo essencial. Ele lembrou-se do rádio que Mercedes levara e da forma como ela o protegia. O vilão começou a suspeitar que o tio havia deixado algo de valor com a velha. Ele não ia deixá-la em paz. A ameaça agora era real e física. Mercedes achou que estava tudo resolvido ao sair daquela casa, que bastaria sumir na cidade grande. Mas ela não poderia estar mais enganada. Ricardo usou suas conexões para acusá-la de roubo de joias da família, colocando a polícia em seu encalço. Ele queria o rádio. Ele queria o que quer que estivesse dentro dele. E ele faria qualquer coisa para recuperar a prova de que sua herança era, na verdade, um grande castelo de cartas construído sobre mentiras. Dona Mercedes, a mulher que passou a vida limpando a sujeira dos outros,
Agora se via no centro de uma tempestade de corrupção e perigo. Ela olhou para a chave de latão em sua mão e sentiu um soco no estômago de coragem. Ela não podia deixar Paulinho para trás. Ela não podia deixar o mal vencer. Mas como uma faxineira invisível poderia entrar novamente naquela fortaleza e encontrar o que estava escondido? É aqui que muita gente desiste. Mas Mercedes não podia. Ela conhecia aquela casa melhor do que os próprios donos. Ela conhecia cada sombra, cada som e principalmente cada lugar onde Ricardo jamais se atreveria a olhar. Porque o segredo não estava na biblioteca, nem atrás de quadros caros de artistas famosos. Estava em um lugar que a arrogância de Ricardo o impedia de enxergar. Mas o que ela disse em seguida, ao encontrar um antigo aliado no Largo do Machado, mudaria o rumo dessa história para sempre. A investigação sobre o passado do Dr. Arnaldo estava apenas começando, e as verdades que viriam à tona fariam o chão do Cosme Velho tremer. O que Arnaldo realmente escondia? E por que Paulinho era tão importante para ele? Essas perguntas começaram a ganhar respostas quando Mercedes, agindo sob a cobertura da noite e da chuva que agora caía torrencialmente, decidiu que voltaria ao casarão. Não para pedir emprego, mas para retomar o que pertencia à justiça. O plano era arriscado, e o prazo para a assinatura do inventário falso era de apenas 3 dias. 3 dias para salvar um menino e honrar um legado. Mas o que ela descobriu ao abrir o compartimento secreto do rádio, antes mesmo de voltar à casa, a deixou em choque. Não era apenas a chave. Havia um pequeno bilhete com uma charada escrita com a letra trêmula de Arnaldo. Uma charada que envolvia o ano de nascimento de Mercedes e um local que ela limpou por 30 anos, mas nunca realmente viu. A tensão estava escalando. Mercedes agora era uma fugitiva aos olhos da lei, uma heroína por necessidade e a única esperança de uma criança vulnerável. Ela apertou o broche de prata, sentiu o frio da chave de latão e respirou fundo. O lobo já tinha mostrado os dentes. Agora era hora de a faxineira invisível mostrar que ela via tudo. Mas será que ela conseguiria entrar na mansão sem ser vista pelo sistema de segurança que Ricardo acabara de instalar? E se a polícia a encontrasse antes? O risco era total, mas a redenção estava logo ali, escondida sob o assoalho de um depósito que cheirava a desinfetante e esquecimento. Prepare-se, porque o que Mercedes encontrou naquele cofre não era ouro, e a revelação sobre a verdadeira identidade de Paulinho vai mudar tudo o que você pensa sobre essa família. A batalha estava apenas começando, e o próximo passo de Mercedes seria o mais perigoso de sua vida. Se você está gostando dessa jornada, não esquece de deixar seu comentário com a nota de 0 a 10. E se prepara, porque o que vem a seguir vai mostrar que, às vezes, a pessoa mais simples é a que guarda os maiores segredos. Eu vi o homem malvado trocando os frascos de remédio, sussurrou Paulinho, com os olhos arregalados, enquanto Mercedes o abraçava uma última vez antes de ser arrastada para fora da mansão. Aquelas palavras ficaram ecoando na mente da mulher de 65 anos, como um sino que não parava de tocar. Naquele momento, sob a chuva que começava a castigar o Rio de Janeiro, Mercedes percebeu que a morte do Dr. Arnaldo não tinha sido apenas uma fatalidade do destino. Havia algo muito mais sombrio escondido entre as paredes descascadas daquele casarão no Cosme Velho. A situação de Mercedes era desesperadora. Ela estava na rua, com pouco mais de R$ 50 no bolso e uma vida inteira deixada para trás. Mas o que ela carregava na sacola plástica valia mais do que qualquer barra de ouro, o rádio de pilha quebrado e o segredo que Paulinho havia lhe confiado. O que você faria se descobrisse que a pessoa que você mais amava foi vítima de uma armadilha, mas você fosse a pessoa mais impotente do mundo para provar isso? Já assista até o final, porque a reviravolta que Dona Mercedes preparou vai te mostrar que a justiça pode demorar, mas ela tem olhos onde ninguém imagina. Antes de seguirmos para o momento em que Mercedes decifra o mistério, eu quero te pedir uma coisa. Se você acredita que a lealdade vale mais do que o dinheiro, deixa o seu like agora. E não esquece de comentar de 0 a 10 o que está achando dessa história até aqui. Se você ainda não é inscrito, clica no botão e ativa o sininho.
Eu trago histórias como essa todos os dias para te inspirar. Mercedes caminhou até uma pequena pensão no Catete, um lugar que cheirava a mofo e café requentado, onde conseguiu um quarto minúsculo por alguns dias. Naquela noite, enquanto o som do trovão sacudia a janela de madeira, ela sentou-se na beira da cama e pegou o rádio. Com as mãos ainda calejadas pelo trabalho pesado, ela abriu o compartimento de pilhas. Lá estava ela, a chave de latão, fria e pesada. Junto com a chave, um pequeno pedaço de papel amarelado caiu no chão. A letra era inconfundivelmente do Dr. Arnaldo, mas estava trêmula, como se tivesse sido escrita em um momento de extrema fraqueza. Dizia apenas: abaixo da poeira que você sempre limpou, no lugar onde o orgulho dele jamais pisaria. Use o seu ano de renascimento. Mercedes franziu a testa. Ano de renascimento. Ela nasceu em 1958, mas Arnaldo sempre dizia que a vida dela começou de verdade quando ela entrou naquela casa e salvou a família da desordem. Mas havia outra data, uma data que só os dois compartilhavam como um segredo de gratidão. Mas o que significava o lugar onde o orgulho dele jamais pisaria? Enquanto ela tentava decifrar o enigma, a situação no casarão só piorava. Ricardo, o sobrinho ganancioso, não estava apenas comemorando a expulsão de Mercedes. Ele estava frenético. Ele sabia que o tio tinha um cofre particular, mas não conseguia encontrá-lo em lugar nenhum. Ele derrubou quadros, rasgou o forro das poltronas e até quebrou vasos de porcelana chinesa, mas o cofre parecia não existir. Aquela velha maldita levou a chave, Beatriz. Eu tenho certeza, gritava Ricardo, arremessando um copo de cristal contra a parede. Ela cuidava de tudo. Ela sabe onde ele guardava os documentos originais. Se eu não encontrar aquele testamento antes da auditoria, estamos arruinados. Mas isso era só o começo do pesadelo para Mercedes. Ricardo não ia apenas esperar. Ele ligou para um antigo contato na Polícia Civil, um homem que lhe devia favores de jogo, e registrou um boletim de ocorrência por roubo de joias raras. Diga que ela levou o colar de esmeraldas da minha tia. Quero essa mulher atrás das grades até amanhã, ordenou ele. Enquanto isso, Mercedes buscava ajuda. Ela lembrou-se de um jovem que conhecera anos atrás, quando ajudou uma vizinha que estava sendo despejada injustamente. Vinícius, agora um advogado da Defensoria Pública, era conhecido por sua combatividade e por não se curvar diante dos poderosos da elite carioca. Ela o encontrou no final do expediente, no centro da cidade. Vinícius a reconheceu imediatamente. Dona Mercedes, o que a senhora faz aqui a essa hora e nesse estado? Perguntou ele, vendo as roupas úmidas e o olhar exausto da mulher. Eles o mataram, Dr. Vinícius. Eu não tenho provas, mas o menino viu, e agora eles querem acabar com a vida daquela criança também, disse ela com a voz embargada. Ela contou tudo, a demissão, a humilhação, a chave e o rádio. Vinícius ouviu tudo com atenção, mas o que ela disse em seguida o deixou em choque. Mercedes mostrou o desenho que Paulinho havia feito. Não era apenas um desenho de criança. Era um mapa detalhado de dosagens. Paulinho, em sua observação silenciosa, tinha desenhado as cores das pílulas que Ricardo dava ao tio e como elas eram diferentes das que estavam no frasco original. O menino tinha registrado, de forma visual, o envenenamento lento do Dr. Arnaldo. Se isso for verdade, Mercedes, não estamos falando apenas de herança. Estamos falando de homicídio, disse Vinícius, sentindo o peso daquela revelação. Mas precisamos dos documentos originais. Sem o testamento verdadeiro e os laudos médicos que o Dr. Arnaldo provavelmente guardou, o Ricardo vai sair impune. Mas havia um problema maior: o prazo. O inventário falso assinado com a firma falsificada do Dr. Arnaldo seria homologado em menos de 48 horas. Se Mercedes não encontrasse o cofre até lá, Paulinho seria enviado para um abrigo de segurança máxima para menores com problemas de comportamento, um lugar onde sua voz nunca mais seria ouvida. A decisão de Mercedes foi tomada ali mesmo, no corredor frio da Defensoria. Eu vou voltar lá. Eu sei como entrar sem ser vista. Eu limpei aquele porão e aquele depósito por 30 anos.
Eu conheço as passagens que nem o Dr. Arnaldo lembrava que existiam. Vinícius tentou impedi-la, temendo pela segurança dela. É perigoso demais, Mercedes. O Ricardo está armado e a polícia está atrás de você. Eles acham que eu sou apenas uma mobília velha, doutor, respondeu ela, com uma firmeza que surpreendeu o advogado. E as mobílias velhas têm uma vantagem. Elas fazem parte da casa. Ninguém nota quando elas se movem. Naquela madrugada, sob uma névoa que subia da floresta da Tijuca e envolvia o Cosme Velho em um manto fantasmagórico, Mercedes voltou ao cenário de sua vida inteira. Ela entrou pelo acesso de serviço do jardim, uma pequena porta de ferro que ficava escondida atrás de uma trepadeira densa. Seus joelhos doíam, o ar estava úmido, mas seu coração batia com a força de uma justiça que clamava para ser feita. Ela atravessou o porão, movendo-se com a agilidade de quem conhece cada centímetro do chão. O silêncio era interrompido apenas pelo ranger ocasional da estrutura antiga. Ela chegou ao depósito de produtos de limpeza, o lugar onde passou milhares de horas organizando baldes, vassouras e desinfetantes. Era um lugar escuro, apertado e, para alguém como Ricardo, extremamente repulsivo. Ele jamais pisaria ali para não sujar seus sapatos de R$ 2.000. Mercedes olhou para o chão. Abaixo da poeira que você sempre limpou? Ela começou a afastar as prateleiras pesadas de metal. Atrás de galões de cloro e caixas de sabão em pó, havia uma parte do piso que parecia ligeiramente diferente. Ela usou uma espátula velha para raspar a crosta de sujeira acumulada de décadas. Lá estava ele, um pequeno círculo de metal embutido no concreto. Não era um cofre de parede, era um cofre de chão, camuflado pela própria negligência dos herdeiros. Mercedes sentiu suas mãos suarem. Ela inseriu a chave de latão. Ela girou, mas o cofre não abriu. Faltava a combinação. Use o seu ano de renascimento. Mercedes pensou desesperadamente. 1958? Não. A data em que Arnaldo a contratou? Não. Então, ela se lembrou. 10 de outubro de 1994, o dia em que ela, em um ato de coragem, salvou o Dr. Arnaldo de um assalto violento na porta de casa, levando um tiro de raspão no braço para protegê-lo. Foi naquele dia que ele disse: "Hoje você nasceu de novo, Mercedes, e eu também." Ela girou os discos do cofre, 101094. Um clique seco ecoou no depósito silencioso. O coração de Mercedes quase parou, mas o que ela viu ao abrir a tampa de metal foi algo que ela nunca poderia imaginar. Não havia joias, não havia maços de dinheiro. Havia um envelope plástico lacrado e um pequeno tablet eletrônico de modelo antigo, mas bem conservado. Mercedes pegou os objetos com reverência, mas antes que pudesse sair, a luz do depósito se acendeu de forma ofuscante. "Eu sabia que você voltaria para buscar o seu tesouro, sua velha ladra", disse uma voz carregada de ódio. Mercedes se virou e deu de cara com Ricardo. Ele segurava uma arma e tinha um sorriso perverso no rosto. Ele não estava sozinho. Beatriz estava atrás dele com um olhar de nojo e 2 policiais que pareciam desconfortáveis bloqueavam a saída. "Entregue isso agora", ordenou Ricardo, estendendo a mão. "Você entrou aqui por invasão, roubou um cofre que pertence à família e agora vai apodrecer na cadeia." Mas o que aconteceu em seguida foi algo que Ricardo não previu. Mercedes não recuou. Ela não tremeu. Ela olhou diretamente nos olhos do homem que tentou destruí-la e disse algo que mudaria o jogo para sempre. "Você acha que isso é seu, Ricardo? Você não tem ideia do que o seu tio deixou aqui dentro. E você não tem ideia de que o mundo inteiro está prestes a ouvir a voz do homem que você tentou calar." O que havia naquele tablet? E qual era a prova definitiva que Arnaldo guardou para o momento em que o lobo mostrasse os dentes? A tensão naquele depósito pequeno era sufocante, e o destino de Paulinho pendia por um fio. Ele achou que estava tudo resolvido, que tinha encurralado a faxineira, mas ele não poderia estar mais enganado. Mercedes tinha uma carta na manga que ninguém esperava, e o clímax dessa história está prestes a explodir diante de seus olhos. Assista à continuação, porque a queda de Ricardo e Beatriz vai ser mais humilhante do que qualquer um poderia imaginar. E você vai descobrir por que aquele menino silencioso, o pequeno Paulinho,
É a chave para o futuro de toda aquela fortuna. Não esquece de deixar sua nota de 0 a 10 nos comentários e se inscrever se ainda não fez isso. A justiça está chegando e ela não vai ter piedade de quem desprezou a lealdade de 30 anos. Atira, Ricardo. Atira na frente desses policiais e prova para o mundo que você é exatamente o monstro que o doutor Arnaldo descreveu nesse vídeo, disse Mercedes com uma voz tão firme que o cano da arma na mão do herdeiro chegou a tremer. Naquele depósito úmido, cercada pelo cheiro de cloro e pela sombra da traição, a faxineira que todos julgavam invisível finalmente se tornava o centro de tudo. Ela segurava o tablet contra o peito como se fosse um escudo sagrado, e nos olhos dela não havia medo, apenas uma sede de justiça que fervia há décadas. O que aconteceu naqueles segundos seguintes foi algo que ninguém no Cosme Velho poderia prever. O silêncio no depósito era tão denso que se podia ouvir a garoa batendo no telhado de zinco lá fora. Os policiais, que Ricardo acreditava estarem sob seu comando absoluto, começaram a se entreolhar. Eles foram pagos para prender uma ladra de joias, não para se tornarem cúmplices de um assassinato a sangue frio diante de provas que pareciam ser explosivas. Assista até o final, porque a máscara de Ricardo não apenas caiu. Ela foi estraçalhada por uma verdade que estava enterrada sob o assoalho. Depois me conta nos comentários, dando uma nota de 0 a 10 para a coragem dessa mulher. E se você acha que a dignidade de quem trabalha honestamente deve ser respeitada, se inscreve no canal. Sua inscrição é o que me motiva a continuar contando essas histórias de superação. Ricardo deu um passo à frente, o rosto vermelho de ódio. Você não sabe do que está falando, sua velha insolente. Esse tablet é propriedade da família Albuquerque. Me entrega isso agora ou eu juro que você não sai viva desse porão. Beatriz, encostada na porta com seus sapatos de grife, que agora estavam manchados de lama, soltou um suspiro de impaciência. Acaba logo com isso, Ricardo. Pega esses papéis e vamos despachar esse estorvo para a delegacia. Mas Mercedes tinha um trunfo que Ricardo, em sua arrogância, jamais imaginou. Ela conhecia a tecnologia daquela casa porque foi ela quem ajudou o Dr. Arnaldo a configurar o sistema de segurança meses atrás, quando ele já não confiava em mais ninguém. Você acha que eu estou sozinha aqui, Ricardo? Esse tablet já enviou um sinal. O Dr. Vinícius, da Defensoria Pública, está recebendo cópias de tudo o que eu abrir aqui em tempo real. Se você apertar esse gatilho, a sua confissão de culpa será transmitida ao vivo. Era um blefe parcial, mas funcionou. Ricardo hesitou. A dúvida é o pior inimigo de um criminoso acuado. E foi nesse momento de hesitação que Mercedes abriu o primeiro arquivo de vídeo. A tela brilhou na penumbra do depósito e a voz do doutor Arnaldo, clara e serena, preencheu o ambiente. Ricardo, se você está ouvindo isso, é porque a sua ganância superou o seu bom senso, dizia a voz do falecido patrão. Eu sabia que você tentaria falsificar o meu testamento. Eu sabia que você estava trocando os meus medicamentos por substâncias que me enfraqueciam dia após dia. Mas o que você não sabe é que eu nunca estive cego. Mercedes foi meus olhos quando os meus já não podiam enxergar. Os policiais deram um passo atrás. Um deles, o mais jovem, baixou a mão que segurava o rádio. A acusação de tentativa de homicídio e envenenamento mudava completamente o jogo. Mas Ricardo ainda tinha uma carta na manga. Isso é um vídeo forjado. Tecnologia hoje faz qualquer coisa. Quem vai acreditar em um velho caduco e em uma empregada doméstica que quer dar o golpe do baú? Mas o que Arnaldo disse em seguida deixou todos em choque. E é aqui que a história toma um rumo que vai te fazer perder o fôlego. O testamento que você tem em mãos é falso, Ricardo, continuou o vídeo. O verdadeiro testamento está no envelope plástico que Mercedes resgatou. Nele, eu revelo a verdade que a nossa família tentou esconder por 9 anos. Paulinho não é neto de uma prima distante. Paulinho é meu filho biológico, fruto de uma relação que eu tive no final da vida e que protegi do seu julgamento e da sua maldade. Um silêncio sepulcral caiu sobre o depósito. Beatriz empalideceu, segurando-se na prateleira de ferro. Paulinho, o menino mudo, o estorvo que eles queriam mandar para um abrigo, era o herdeiro direto de toda a fortuna Albuquerque. E Mercedes,
A mulher que eles chutaram para fora de casa como se fosse lixo tinha sido nomeada no documento como a tutora legal da criança e administradora de todos os bens até a maioridade do menino. Não, isso é mentira, gritou Ricardo, avançando para cima de Mercedes. Mas ele não contava com uma coisa. O policial mais jovem, movido por um resto de consciência, ou talvez pelo medo de ser preso como cúmplice de um assassino, se colocou na frente da faxineira. Afaste-se, Dr. Ricardo. As coisas mudaram de figura. Vamos levar todos vocês para a delegacia para esclarecer esses fatos. Ricardo achou que ainda podia manipular a situação. Ele tentou subornar os policiais ali mesmo, oferecendo valores absurdos. Mas Mercedes apenas sorriu, um sorriso triste de quem viu a verdadeira face da humanidade por 30 anos. O dinheiro não pode comprar o que você perdeu hoje, Ricardo. Você perdeu a alma há muito tempo. Agora você só está perdendo o patrimônio que nunca foi seu. Mas a tensão ainda não tinha acabado. Ricardo, em um ato de puro desespero, conseguiu empurrar o policial e correu em direção à escada que dava para a sala principal. Ele tinha um objetivo: Paulinho. Se ele conseguisse pegar o menino, ele ainda teria um refém, uma moeda de troca para negociar sua fuga. Paulinho! Gritou Mercedes, sentindo um soco no estômago. Ela sabia que Ricardo era capaz de qualquer coisa quando se sentia encurralado. Ela subiu as escadas o mais rápido que suas pernas cansadas permitiam, ignorando a dor nos joelhos e o fôlego curto. O que ela encontrou na sala foi uma cena de arrepiar. Ricardo segurava Paulinho pelo braço, enquanto o menino lutava em silêncio, com os olhos transbordando pavor. Beatriz estava ao lado, frenética, tentando pegar as chaves do carro. Vamos embora daqui, Ricardo. Deixa esse garoto e vamos fugir. Eu não vou sair de mãos abanando, rugia Ricardo. Se eu não ficar com essa casa, ninguém fica. E é aqui que muita gente desiste, mas Mercedes não podia. Ela parou no meio da sala, com o tablet ainda na mão, e olhou para o menino. Paulinho, mesmo no meio do terror, buscou o olhar daquela mulher que sempre o protegeu. Mercedes fez um sinal quase imperceptível com a cabeça, um sinal que eles haviam treinado nos dias de brincadeira na cozinha. Paulinho, com uma agilidade surpreendente, mordeu a mão de Ricardo com toda a sua força e se jogou no chão, rolando para baixo da grande mesa de jantar de mogno. A mesma mesa onde Ricardo tinha humilhado Mercedes dias antes. Ricardo soltou um grito de dor e, nesse exato momento, a porta da frente da mansão foi derrubada. Vinícius, o advogado da Defensoria Pública, entrou acompanhado por uma equipe de investigadores da Polícia Civil e peritos criminais. Acabou, Ricardo. O vídeo e os documentos que Mercedes nos enviou digitalmente já foram validados. Você está preso por falsificação de documento público, tentativa de estelionato e investigação de homicídio culposo. O que aconteceu em seguida foi a queda completa e humilhante dos vilões. Ricardo foi algemado ali mesmo, no tapete persa que ele tanto se orgulhava de possuir. Beatriz, despojada de sua pose de madame, chorava histericamente enquanto era conduzida para a viatura. Ela tentou levar sua bolsa de marca, mas o investigador a impediu. Isso também faz parte do espólio, senhora. A senhora sai daqui apenas com a roupa do corpo. Mercedes correu para debaixo da mesa e puxou Paulinho para um abraço apertado. O menino, pela primeira vez em meses, soltou um soluço audível. Ele não era mais mudo por deficiência, ele era mudo por medo, e naquele abraço, o medo começou a se dissolver. Mas você acha que a história termina aqui? Que Mercedes apenas ficou rica e viveu no luxo? Não. O que essa mulher fez com a fortuna dos Albuquerque é o que realmente define o que é ser um ser humano de verdade. A lição final que ela deu a toda a sociedade carioca foi mais poderosa do que qualquer testamento. Ele achou que estava tudo resolvido, que a faxineira voltaria para o seu lugar de invisibilidade, mas ele não poderia estar mais enganado. Mercedes estava prestes a transformar aquele casarão de memórias tristes em algo que mudaria a vida de centenas de pessoas. Assista à parte final dessa história incrível, porque a restauração da vida de Mercedes e Paulinho vai te emocionar como poucas coisas já fizeram. E o segredo final sobre o broche de prata, bem, isso você só vai descobrir daqui a pouco.
Não esquece de comentar o que achou dessa reviravolta e dar sua nota de 0 a 10. A justiça foi feita, mas a reconstrução está apenas começando. Vovó, olha o sol! Gritou Paulinho, correndo pelo gramado verde com um pincel na mão e um sorriso que parecia iluminar todo o bairro. Aquela frase, dita com uma clareza que ninguém esperava, foi a música mais bonita que Mercedes ouviu em toda a sua vida. O menino que antes se escondia nas sombras da mansão do Cosme Velho, agora era uma criança que descobria as cores do mundo sob a luz do dia. A poeira finalmente baixou na vida de Dona Mercedes. Após a prisão de Ricardo e Beatriz, a justiça não foi apenas rápida, foi implacável. Os laudos médicos confirmaram a tentativa de envenenamento e a falsificação de documentos foi comprovada por perícia técnica. Mas para Mercedes, a verdadeira vitória não foi ver os vilões atrás das grades, mas sim ver Paulinho recuperar a sua voz. Muitos acharam que Mercedes usaria a fortuna para viver como uma rainha, cercada pelo luxo que limpou durante 30 anos. Mas ela surpreendeu a todos. Mercedes decidiu vender o casarão decadente. Aquelas paredes guardam muita umidade e muita tristeza, disse ela ao Dr. Vinícius enquanto assinava os papéis. Ela não queria ser a nova patroa de uma casa assombrada por memórias de desprezo. Com o dinheiro da venda, Mercedes comprou uma casa menor, acolhedora e cheia de janelas, em um bairro onde o sol batia o dia inteiro. Mas o seu maior legado foi o que ela fez com o restante da herança. Ela criou a Fundação Arnaldo Albuquerque, um centro de assistência e apoio jurídico para trabalhadoras domésticas que, assim como ela, foram descartadas após décadas de serviço. Mercedes garantiu que nenhuma outra mulher fosse tratada como peça de mobília velha. Paulinho agora estuda em uma escola de artes, onde seus desenhos não retratam mais homens malvados com lanternas, mas sim jardins, pássaros e a mulher que ele chama de vovó. Ele não é mais a criança difícil, mas um talento que floresce a cada dia. A lealdade de Mercedes e a observação silenciosa do menino provaram ser armas muito mais poderosas do que a arrogância e o dinheiro de Ricardo. Hoje, Mercedes vive uma vida simples, mas cheia de sentido. Ela não precisa mais acordar antes do sol para preparar o café dos outros. Ela prepara o seu próprio café e o toma na varanda, observando as flores que ela mesma plantou. O vazio interno que sentia, aquela solidão de quem era invisível, foi preenchido pelo amor de um neto que o destino lhe deu de presente. Na cena final desta jornada, Mercedes está sentada em um banco de praça, observando Paulinho correr. O vento sopra suave, trazendo o cheiro de terra molhada, mas desta vez não há garoa fria. Ela leva a mão ao peito e retira o broche de prata fosca que a acompanhou nos momentos mais sombrios. Ela olha para o objeto por um longo tempo, com um sorriso sereno. Mercedes guarda o broche em uma caixinha de veludo azul. Ele não é mais um amuleto de sobrevivência, mas uma relíquia de uma guerra que ela venceu sem precisar levantar a voz. A verdadeira riqueza, murmurou ela para si mesma, não é o que você guarda no cofre, mas quem você consegue salvar da escuridão. A dignidade de Mercedes, que começou sendo pisoteada na calçada, tornou-se o alicerce de uma nova vida, provando que ninguém é invisível para a justiça quando se tem coragem. Se essa história tocou você de alguma forma, se inscreve no canal. Eu prometo trazer histórias assim com frequência, para fazer seus dias um pouco mais leves e mostrar que o bem sempre encontra um caminho. E me conta nos comentários de 0 a 10 que nota essa história merece. Eu leio tudo e adoro saber a sua opinião. Até a próxima.